Vou fazer um comentário aqui, ver se vai aparecer na tela aí também. Opa! Bom, é isso, tá feito. Semana que entrou, decidimos falar um pouco de rolo de treino. Eu acho que era alguma coisa que a gente sempre queria ter em casa. Fala, poxa, meu, choveu, tá frio, eu queria tanto ter um treino de rolo, pedalar um pouco. Era talvez a desculpa que a gente tinha para treinar em casa. Falei, meu, vou treinar em casa agora, vou ficar bom, vou voltar a treinar mais. Mas vamos lá começar a entender um pouco, não vou entrar meio com muito papo, mas ir direto ao assunto para quem for assistir e não perder tempo, afinal é hora de janta, né? Vamos lá. Vamos começar aqui com uma apresentaçãozinha bem bacana que eu peguei para montar pra gente. Vamos do começo sempre é bom. Galera, se falando de rolo de treino, se falando em treinar, primeiro, o que você busca conquistar com o treinamento no rolo? Tudo que a gente quer fazer ou se propõe a fazer, deixa eu voltar os comentários aqui também, a gente tem que entender qual que é a nossa proposta. Pô, se eu quero treinar para melhorar meu pedal, se eu quero apenas seguir com o condicionamento físico, não quero procurar nada mais de performance, eu quero só treinar, quero me manter ativo, ou se realmente eu quero buscar o alto rendimento. Aí falando uma palavra-chave, alto rendimento. Então, quando a gente fala buscar alto rendimento, a gente está realmente falando em treinar com foco, orientação, intensidade, entre outros detalhes. Então, a gente vai tentar dividir o que a gente vai falar de rolo, tanto para a galera que quer buscar treinamento, ou para a galera que quer buscar apenas continuar pedalando e estar bem para o final de semana. Me fizeram muitas perguntas sobre se dá para treinar planilha no rolo. Então, vamos começar falando dos dois tipos de rolos que a gente tem, que aí a gente começa a ficar um pouquinho mais orientado. A gente tem dois tipos de rolo, o rolo fixo e o rolo de equilíbrio. Hoje a gente vai falar apenas do rolo fixo, que é o que eu estou disponível aqui em casa. Ele está aqui, é igual este da foto. Ele está aqui bonitinho. A gente já vai chegar e falar com ele. Ele vai responder para a gente as perguntas. E vamos lá. Bom, rolo fixo, vamos partir para o próximo slide já para a gente começar e não enrolar tanto. Galera, a gente tem vários tipos de rolo fixo também. Isso vai fazer uma diferença desde o preço até as questões de uns outros detalhes, barulho, consumo de pneu. Uma diferença bem séria do rolo fixo para o rolo livre, que é o mais interessante do rolo fixo, é ele poder controlar e te gerar intensidade de pedal. Ou seja, você vai ter uma energia contrária no seu movimento de pedal, fazendo resistência para que você treine mesmo. Então, o rolo fixo gera essa resistência. O rolo livre, ele já é bem diferente. Então, por isso que a gente às vezes vê a pessoa aquecendo no rolo livre, mas quando a gente vê atletas treinando mesmo, sem ser aquelas esteiras malucas lá da Europa, eles estão no rolo fixo. Aqui eu coloquei alguns tipos de rolo fixo para a gente entender um pouquinho de preço e também o que eles mudam. Boa noite, a Adriana, boa noite, Rafael Garcia, boa noite, Luiz Felipe. Treinar com potência melhor do rendimento? E opa, vamos chegar nisso. Vamos só item por item aqui que a gente já chega nessas perguntas. A gente tem desde o rolo básico, gente, que é esse rolo bonito aqui, ó, onde a gente vê que ele não tem resistência nenhuma, ao rolo com elastômetro, ao rolo com esse aqui é o magnético e esse aqui é o rolo com fluido. Ou esse é o outro invertido, não lembro agora que confusão que eu fiz. E também temos outros rolos magnéticos ou smart roller. A gente vai chegar lá no final no final da apresentação e falar um pouco sobre eles. Então, se a gente reparar aqui, temos vários tipos de rolo para tentar entender e comprar o melhor rolo que se encaixa tanto na questão do que eu busco fazer e da questão financeira, né? Então é claro que se a gente seguir essa lista aqui, é a escala de preço. Vamos dizer que existe rolo simples assim, de R$200. Esse aqui é o rolo que eu tenho hoje, que ele é comprado dentro da própria Decato, ele custa cerca de R$600. Esse rolo eu ganhei de presente da minha ex-noiva, e está aqui até hoje, acho que foi o que sobrou, né? Eu devo ter sido um bom noivo. Brincadeira, eu fui um bom noivo, gente. As coisas apenas não duram e as coisas acabam às vezes, né? Mas vamos lá.
Galera, se tem alguma pergunta referente a cada slide, no momento do slide vocês podem perguntar que eu vejo aqui na minha tela e pego e respondo para vocês. Então pode, em questão do slide mesmo, pode rolar uma pergunta aí nos comentários que a gente tenta responder conforme for passando os slides. Então, se falando de rolo fixo, a gente tem esses tipos de rolo, que cada questão dessa do elastômetro, magnético, fluido, é o que gera resistência aqui junto à roda para estar criando a intensidade do seu pedal. Próximo, deixa eu zerar a telinha aqui, próximo slide. Uma coisa bacana que aqui no Brasil, eu não sei por que acontece, todo rolo fixo, o que ele faz? Ele retira a roda do chão. Então automaticamente você precisa equilibrar a roda dianteira, que é com esses dois tipos de suporte. Engraçado é que esse suporte não vem quando você compra o rolo. Eu comprei esse rolo da Decathlon, ele não vem esse suporte, ou seja, fiquei um bom tempo apoiado com livros e a roda dianteira em cima. Então se você está querendo comprar um rolo para treinar ou melhorar o pedal certinho, vamos lembrar de comprar esse suporte, porque nos livros vai estragar o livro primeiramente, né? E alinhar a roda, porque é bem para a saúde isso. Outro item importante, ventilador. Vamos descobrir por que o ventilador depois. Só coloquei ele aqui porque todo mundo fala, poxa, mas é só comprar o rolo? Não, a gente tem que criar uma área de intervalo para a gente estar treinando com ele. Boa noite, Thaís. Ótimo tema de discussão. Às vezes nos falta tempo para terminarmos no rolo. Minha irmã e eu fazemos intervalos e estilos mais pesados ou mais cadências. Acho que ajuda bem. Ajuda e ajuda muito, na verdade. Vamos partir aqui no próximo slide, que eu coloquei o ventilador aqui só para a gente não pular tanto. Benefícios do treino no rolo. Pedalar em um local seguro. Pô, você vai estar pedalando dentro da sua casa. Treinar independente da condição do tempo. Choveu, tá frio, tá 40 graus, você vai poder estar no seu melhor local para treinar. Treinar em qualquer horário. Opa, de noite, de manhã, de madrugada. O horário que puder você vai estar treinando. Então isso é uma coisa bem bacana. Pode ser o horário que for, a gente vai estar treinando com objetivo. Treinos com sessões mais curtas. Isso é uma parte bem interessante, gente. Às vezes a gente fala, eu tenho que sair para treinar 3 horas de treino. O treinamento no rolo, normalmente ele varia entre 30 minutos e 1h30 no máximo. A exigência aeróbica dele, mais você não ter vento, não ter algo te resfriando, isso a gente usa o ventilador de frente com a gente mesmo. Então, realmente o aeróbico ele trabalha muito forte, muito intenso. Treinos com foco em força ou frequência cardíaca. Olha o treino do rolo entrando aí, a diferença do rolo fixo. Desenvolver o movimento da pedalada. Melhorar a eficiência cardio aeróbica. Galera, esse ponto aqui... Opa, volta aqui. Deixa eu voltar, vou voltar. Voltei, tô aqui agora. Achei, é que eu vivo de uma tela para outra, o negócio está meio louco aqui. E o capacete está esquentando, essa roupa está quente, está uma noite quente, está fervendo isso aqui. Mas vamos lá. Desenvolver o movimento da pedalada. Galera, a primeira coisa que a gente, quando começa a entrar no ciclismo, a gente quer pôr deixa eu arrancar ela aqui. Vou tirar esse menininho aqui. Agora não sai. A sapatilha. Inclusive, a sapatilha de speed é diferente, pedal de speed é diferente, mas vamos lá novamente. Já a gente volta na história da mountain bike no rolo. Não uso mountain bike no rolo, então a gente usa speed, mas tem gente que usa, dá para usar de boa, mas sapatilha de speed é diferente. Desenvolver o movimento da pedalada, vamos voltar lá. 25 pessoas, vamos correr com o tempo, tem gente jantando, tem gente com fome. Vamos lá. Compramos sapatilha, a gente acha que a sapatilha ela só vai pegar e controlar o posicionamento do nosso pé, o ângulo, tal, mas vem o ponto crucial de tudo. Próximo slide, vamos aqui. Aê! Galera, quando eu voltei a treinar, depois de uma cirurgia tudo, não foi com a RAI, foi com a assessoria da Alto Rendimento. Vocês viram ela no começo do vídeo aí, depois eu falo um pouco sobre a parceria que a gente tem com eles e tudo certinho. No início das planilhas de treino, falavam sobre treinar o movimento do pedal. Por que treinar o movimento do pedal? Quando a gente compra a sapatilha, a gente fala que ao invés de começar a gente só empurrar, a gente vai começar a puxar.
Mas na verdade, o movimento que a gente faz na pedalada são por 4 estágios. A gente vai ver ele aqui, onde a gente tem a força descendente, a transição, a força ascendente e uma outra transição. Eu coloquei como compressão, como puxada, como retorno e como chute. Isso é um linguajar que nas planilhas vocês vão encontrar. Então, nesse movimento 360 graus, correto? É onde a gente vai conseguir a pedalada perfeita, onde a gente vai conseguir aproveitar o máximo de potência e o máximo de tudo que o nosso corpo está trabalhando naquele momento. No outro mapa aqui do lado que a gente tem, outro gráfico, olha que coisa interessante e muito louca. Cada cor aqui equivale a uma região da nossa perna que está sendo trabalhada. Então, vamos chamar de 4 estágios. No primeiro estágio, que é a força ascendente, que ele vai desde a transição até a outra transição embaixo, a gente está trabalhando o glúteo máximo, o reto femoral e o vasto medial. Em algumas outras poucas intensidades, a gente vai encontrar o gastrocnêmio, um pouquinho da tíbia anterior e um pouquinho do semitendinoso. Então a gente vê que em cada área, algum grupo muscular ele está sendo responsável. Então a gente olha que durante a transição, até outra transição, que é o momento que a gente chama de puxada e retorno, é onde exige uma maior quantidade de membros, uma maior quantidade de músculos trabalhando. Porém, na hora que a gente faz a puxada, aquela puxada que a gente fala, poxa, que agora com sapatilha eu vou começar a puxar. Então eu vou pedalar, vou puxar, vou pedalar, vou puxar. É onde a gente encontra, vamos dizer, o segundo maior grupo de musculares trabalhando para fazer essa puxada. Já no período entre o ângulo 270 e o 135, é onde a gente só tem o gastrocnêmio, o bíceps femoral e o semitendinoso. Então, nesse momento que a gente tem poucos grupos musculares trabalhando ali, e é por isso que a gente realmente não consegue fazer aquela pedalada redonda às vezes, porque a gente não trabalha essa postura. Então, existem alguns treinos em planilhas que você vai chegar e vai falar, poxa, primeiro eu vou fazer só um movimento de chute. Chuta, chuta, chuta. E isso durante um tempo. Depois puxa, a puxada. Aí você vai puxando, 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 somente isso. Aí depois você vai fazer a transição. Só as zonas de transição. E depois você começa a fazer na rotação 360 graus. Eu não sou um atleta profissional, não sou nada, galera. Mas durante, às vezes, alguma prova longa, alguma coisa, eu trabalho um pouco o movimento da pedalada um pouco diferente. Quando eu quero realmente exigir, eu trabalho o 360 graus completo. Quando eu vejo que eu estou um pouco cansado, então eu começo a descansar os grupos através de algumas outras fases do movimento do pedal. Isso é uma coisa legal de a gente começar a treinar e entender que você tem 360 graus a trabalhar. Não apenas vamos dizer que a gente está aqui falando de 135 graus, que é onde a gente tem o movimento da compressão. É um movimento que a gente pisa mesmo. Isso a gente chama muito de smashing. Tem gente que a única pedalada que faz é só pisando, pisando, pisando. Então a gente chama uma pedalada muito smashing. Onde vai amassando, 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 amassando. Esquece de puxar e esquece de fazer a transição. Se você fazer uma boa transição, você vai ter uma maior potência na hora que a gente for chegar e fazer a compressão. Então isso é uma coisa bem bacana de se trabalhar, de estudar um pouco, dar uma olhada. Se alguém faz planilha, treino, pergunta um pouco sobre a questão dos movimentos da pedalada e começa a treinar também um pouco. No rolo a gente consegue ver isso com mais tranquilidade, porque só está focado na pedalada. Então é ali onde a gente corrige. Luiz Felipe Berti falou, isso é importante, aproveitar o máximo da pedalada, pedalar redondo, cara. Você descansa, então é hora que a gente trabalha menos grupo, trabalha menos forçando um grupo e divide o peso, né? Então você consegue ter uma pedalada mais redonda, então você vai descansar e ir mais longe ou até exigir uma maior potência. O Cleverson está falando, já estou parado há 3 meses, posso voltar a treinar no rolo, posso focar ou tenho que começar devagar? Cleverson, tudo que a gente volta realmente é muito devagar. Se você buscar alguma orientação, ele vai te pedir para você primeiro começar a pedalar, se soltar, é o que a gente chama de rodar na Z1, abaixo na Z1 mesmo,
que é um treino que a gente vai começar a soltar a musculatura novamente e preparar o corpo para receber os estímulos. Treino focado em planilha, em desenvolvimento, em alto rendimento, a gente trabalha como o nosso corpo recebe os estímulos e como ele reage aos estímulos. Então a gente estimula ele de uma maneira, descansa, estimula, descansa. Então isso é um trabalho que a gente chama do treino de base. Você vai preparar e vai começar a deixar ele voltar a entender o que está acontecendo com ele sem sofrer nenhuma lesão. Então isso é bem importante, voltar devagar, por isso que a gente fala voltar devagar. Alguma pergunta mais aí, gente? Eu vou partir aqui para o próximo slide para dar continuidade na noite, tem bastante coisinha. Como medir o treino? Então a gente estava falando uma coisa bem interessante. Se eu quero treinar num rolo, como é que eu sei o que está acontecendo num rolo? O que eu sei? Como é que eu sei que está tendo minha frequência, minha cadência, minha potência? Como é que eu sei que eu quero controlar meu treino no rolo? O rolo a gente acabou de entender que ele vai trabalhar com resistência. Então, através do momento que a gente fazer o giro, ele vai fazer a resistência. Então, nesse momento de resistência, a gente pega o quê? A frequência cardíaca, a cadência e a potência. Gente, a frequência cardíaca, a gente trabalha elas por zonas. Então, quando eu trabalho elas por zonas, eu vou precisar de uma cinta cardíaca, estou com ela aqui, e de um aparelho para estar medindo a potência, a frequência cardíaca. Então, as zonas, ela foi criada o quê? Nosso corpo não existe zona, na verdade. Nosso corpo é uma zona. Então, foi lá o ser humano, falou, tem essa zona Z1, Z2, Z3, Z4, Z5A, Z5B, Z5C, alguns falam, outros já chamam de Z6, e por aí vai. Então, dentro dessa frequência cardíaca, que é o nosso batimento, a gente controla a intensidade cardio que a gente está trabalhando na atividade. A cadência, que é o número de voltas que a gente tem no pé de vela, é um outro item que a gente serve para aferir. Por que a cadência e não a velocidade? A velocidade no rolo ela é hipotética, porque eu estou tendo uma resistência ou não estou tendo resistência nenhuma. Então, se você pegar um treino de rolo que está começando e sentar a bota, você vai ver fazer média de 45 e pensar que você já está pronto para o Tour de France. Completamente mentira, porque você não sofreu atrito, você não sofreu vento, você não sofreu reação contrária nenhuma da natureza. E a potência é a maneira que você exige mesmo a sua força sobre a bike. É toda a energia que você despende para fazer o movimento da bike. Então a gente tem a cinta cardíaca para fazer a medição da frequência e os sensores de cadência e potência. Aqui eu tenho o sensor de cadência apenas, porém a minha bike ela também tem um sensor de velocidade, então eu consigo saber a velocidade que eu vou estar treinando no rolo, mas não é uma velocidade real, por não ter força contrária nenhuma. O Fábio, você me perguntou sobre o sólio. Esse gráfico que eu peguei aqui, eu peguei de um pessoal que a gente já fez alguns estudos e tudo, e estavam fazendo estudos sobre isso. O sólio, eu vou te responder isso nos comentários, que eu vou pegar e voltar, ver um estudo novo que eles colocaram, mas a partir que a gente está aqui, a gente tem o gastrocnêmio, que ele está aqui atrás, o sólio é para estar aqui na frente, e ele está com tibial anterior. Eu não sei se é o mesmo músculo, se alguém for aí mais da área, ele pode até corrigir a gente, mas já dá uma olhada e confirmo isso para você. O sólio normalmente é que a gente reclama que dói muito quando a gente está muito ausente de correr, a gente volta a correr. Então a gente acha que a gente está se arregaçando de dor. Mas eu já te confirmo isso e te respondo nos comentários aí com mais exatidão. Voltando aqui de frequência, potência, cadência. É uma coisa bem complicada, quando a gente fala que quer treinar mesmo. Se eu quero buscar treinar, eu busco tentar aferir as coisas com a melhor precisão. Mas também existe uma coisa que a gente chama das nossas zonas de percepção. Então você também começa a criar zonas de percepção. A zona quando você acha que você realmente está num treino aeróbico, a zona quando você acha que você está num treino de potência, a zona quando você acha que está num treino forte ou baixo. Então, nessa semana que estou voltando a treinar, o professor, o treinador Leandro do Carmo, ele falou: César, essas 2 semanas você vai treinar no rolo a sua zona por percepção. Então, eu vou ter que estar percebendo o que é minha Z1, o que é minha Z2. Depois, em outro vídeo, a gente pega e fala sobre isso e a gente começa a separar os assuntos. Senão a gente vai se estender muito numa coisa que também é bem longa e tem bastante coisas.
Vamos lá. Prós e contras do rolo fixo. Gente, ao meu ver, primeiro, você comprou ele para te trazer um benefício, então ele vai ter mais prós do que contra. Se a gente acha que uma coisa só tem prós, então não seria uma coisa perfeita. A praticidade, você vai treinar em qualquer momento, qualquer hora, vai criar seu ambiente de treino e vai treinar. Simulação de treino, você consegue fazer, então isso é muito bom. Você, poxa, eu tinha treino na rua, choveu, não consigo. Então, às vezes, o coach que você faz a planilha, você pode pedir para ele já dar uma opção de treino no rolo. Me perguntaram se a gente consegue fazer simulação de subida no rolo. A subida não é nada mais do que uma resistência onde você precisa tracionar o seu corpo até o cume dela. Mas vamos entender então, se eu estou querendo simular uma subida no rolo, eu vou tensionar mais, ou ajustar mais o magneto dele para gerar mais resistência, vou diminuir a cadência e vou simular um movimento de subida. Não vamos ter angulação. Infelizmente a gente não vai ter angulação, mas já é um simulado. Caso contrário, o treino da subida realmente vai ser na subida. Mas realmente dá sim para treinar subida no rolo, porém, vamos ver uns detalhes de consumo de pneu, entre outras coisas. Segurança, já tem que se falar. Só o problema de segurança é se o cara ficar meio tonto, tentar descer na sapatilha, enroscar e cair do rolo, cair da sapatilha no rolo. Mas então, total segurança dentro da sua casa, né? Treinos curtos, já falamos disso, que tipo, você vai gerar um treino aeróbico muito forte. Então você vai ter um treino curto, treinar em qualquer horário. Fora isso, tem outros benefícios, que se eu listar, a lista cresce, mas vai partir bem para a particularidade de cada um. Contra, é muito chato. É muito, muito, muito chato. Quem estiver assistindo aí e quiser comentar que tem um rolo, pode comentar aí abaixo. Eu pergunto, gente, quem tem um rolo aí, assina. É chato ou não é chato? Então vão consumir e assumir que é chato, mas quem quer treinar e quer evoluir, não vai ter choro, não vai ter lágrima, vai pegar e vai ter que ir pro rolo. Tá tempo ruim? Vai pro rolo. Não consegue ir pra rua? Vai pro rolo. Teve que trabalhar de manhã, só vai voltar à noite, no horário de noite? Vai pro rolo. Outro lado contra, rolos bons ainda são caros. Os rolos através de magnetismo e a óleo, meu, é muito caro. A gente está falando de chegar na casa dos R$ 1.500 para cima. Já o de elastômetro é os mais baixos, vai ter de 600, 450, 350 e até aí vai. Gastos do pneu, gente. Esse aqui é um item do rolo fixo, onde muita gente comenta e muita gente pergunta. Consome mais o pneu? Consome sim. Não tem o que falar. Seu pneu, a gente vai chamar que o pneu começa a ficar quadrado. Ele vai criar uma banda de rolagem diferente, onde isso pode te atrapalhar na curva. Seu pneu não vai ter mais lado de curva. Então o que eu faço? O que é recomendável? Existem pneus próprios para treino no rolo. Existem rolos com cilindros que faz o pneu durar mais. Então isso é um ponto crucial que você vai ter que entender se você pode montar uma outra roda, se você pode ter uma outra roda, vou treinar em casa, tira a roda que você roda na rua, coloca outra roda, porque ficar trocando de pneu também toda hora não dá. Forçar o quadro. Gente, dependendo, não vou falar dos suportes maiores, melhores. Você está criando uma tensão no quadro onde você está travando um eixo na blocagem. Já a gente vê ali, a gente travou ele. Dá para simular sprint no rolo? Dá. Mas o sprint você não pode balançar. Se você balançar, você está forçando seu quadro. Mas aí é questão de você ter o costume de treinar e você não vai querer sprintar que nem o Samuel Gaze balançando. Não, você vai ter o seu sprint reto. Então, por isso que eu coloquei ele forçar o quadro, porque se você não souber começar a balançar que nem louco, vai ter algum problema ali e vai quebrar o quadro. O nosso amigo que ele falou sobre o treino no FTP, o treino no FTP, gente, o FTP é um outro índice que mede a nossa potência, o nosso perfil de ciclista. Então a gente consegue fazer uma categorias e saber que nível a gente se encontra. E ele consegue ver, e você consegue ver sua evolução através desse índice. Se você fazer os treinos diários, tudo certinho, ou os testes de 20 minutos, existem os outros tipos de testes que vai medir o seu índice de FTP. Um próximo live curto a gente pega e comenta sobre isso também, é outro assunto bem bacana. Os rolos com potências são mais caros ainda. Fechou. Então, rolo com potência, que são os Smart Roller, são uma pancada, são maravilhosos, a gente já vai ver ele ali na frente.
o Cleverson chegou e falou: ultimamente estou vendo provas do Mundial enquanto treino no rolo, porque isso é um estresse. Boa! O que importa é treinar. O rolo não funciona no Strava do celular. O Strava do celular, a velocidade, a movimentação, é tudo baseada em GPS. Então você não vai conseguir gravar o seu percurso automaticamente, só se você colocar um treino manual. Chegamos no item que todo mundo me perguntou: barulho. Barulho, barulho, barulho. Galera, vamos lá. Barulho relativo. Já temos alguns treinos, alguns rolos, que já são modelos bem silenciosos, porque principalmente os a óleo ou os que são de magnetismo, eles não fazem tanto barulho. Esse rolo aqui é de elastômetro, mas ele é bem tranquilo também. Eu acho que a bike faz mais barulho do que o rolo. Agora, para quem querer andar de mountain bike no rolo com pneu de cravo, esse não vai conseguir por causa do barulho. Até no rolo livre, no rolo fixo, pode ser o que for. A gente está falando de atritos de cravo batendo num cilindro, aonde vai gerar muito barulho. Então de speed é tranquilo, você vai rodar de speed, o pneu é liso, vai ter um consumo do pneu, você vai ter que saber travar a pressão do rolo também, não com muito exagero, que vai controlar um pouco o consumo do pneu. Mas um custo-benefício, gente, eu posso falar, se tem que treinar, vai treinar. Consumindo pneu ou não, se equilibra aí, tentar da melhor maneira economizar. Zwift. Aqui está aonde me perguntaram essa semana. Uma startup, gente, estava desenvolvendo um projeto de um game aonde a gente consegue fazer os sincronismos com os nossos sensores, cadência, cinta cardíaca, velocidade e potência. Vou falar aqui, dar uma explanada bem rápida. Então, você tem os seus sensores da bike normal, você monta o seu kit e usa ele como um game. No próximo vídeo, eu vou montar, conversei com o pessoal da Garmin, eles vão estar mandando para mim um adaptador do ANT+, para eu estar configurando pareando todos os sensores do Edge no computador e vamos montar um live só falando dele mesmo. Mas aqui tem um custo de um setup, tudo direitinho. Na hora que eu for responder as perguntas, eu falo um pouco sobre ele. É uma startup que criou um jogo bem bacana, então você consegue ter um simulador dentro de uma comunidade onde consegue ter provas. Então, você consegue ter provas, correr contra uma outra pessoa e tudo entre mais e outro. Então, é uma coisa bem bacana. Eu acho que se a gente parar para falar de item por item na live, vai complicar porque é muita coisa. Então, eu dividi algumas coisas aqui, a gente vai jogando lá para frente, outras lives, a gente vai comentando. Eu peço desculpa, mas realmente é muita coisa. Tá aqui um Smart Roller. Esse aqui é um da Tacx, um dos mais tops, montada na sua central. Ele já tem toda a sensores de potência, cadência, velocidade, tudo. Ele já pareia automaticamente através do Bluetooth no notebook e o jogo vai estar na TV e tem um ventilador. Seria a sala dos sonhos. Agora deixa eu voltar aqui para a câmera e vamos lá para o que interessa mesmo em alguns pontos. Vamos lá. Galera, por que eu falei isso de vamos bater um papo sobre rolo? Porque todo mundo quer ter um rolo. Só que treinar no rolo é chato. Você vai ter que ter uma dedicação muito grande, porque você tem todos os obstáculos, TV, tudo que for para te tirar do foco e ir fazer outra coisa não treinar. Mas vamos aqui falar do rolo. Esse é um rolo que eu tenho bacana. Acho que deve estar 699 ou 599 na Decathlon. Ele é um rolo fixo de elastômetro. Ele está aqui. Ops. Cadê você? Ele está aqui bonitinho. Vou estar pondo a sapatilha, gente, pra gente estar vendo ele mesmo e dar uma pedalada um pouquinho e entender ele. Se eu conseguir pôr a sapatilha, né? Já tirar já foi um sufoco. Vamos lá. Um detalhe dos rolos, gente. A blocagem era travada aqui. A blocagem original da roda ela não serve, então eu tive que trocar a blocagem por uma que já vem junto no kit. Olha minhas meias, falaram das minhas meias hoje na fisioterapia, mas está aqui.
eu travo um pino de um lado. Do outro. Na blocagem, a bike, ela está livre, a roda. Ops, fica, a câmera não vai embora não. Está livre. Aqui é onde a gente tem um elastômetro. Deixa eu tirar os comentários daqui de cima. É onde vai gerar a resistência na roda. Agora o que acontece? Esse aqui, o rolo, ele é um cilindro de plástico, então a gente tem um consumo menor de pneu, plástico com plástico. Mas isso vai gerar um atrito, que isso vai fazer o consumo do pneu. Se vocês olharem, esse pneu está um pouco quadrado, gente, consegue enxergar uma faixa aqui em cima. Então, de tanto contato e de tanto atrito com o rolo mesmo. Então isso vai ser bem difícil, gente, de você falar, poxa, eu quero encontrar um rolo fixo que não consuma o pneu. Então você vai ter que partir para um Smart Roller que encaixa direto no eixo de uma vez. Então a gente está aqui, uma blocagem nova, ela é travada, a roda dianteira, a traseira está suspensa e ela está tendo todo o contato aqui traseiro gerando pressão. Aqui embaixo tem uma porca onde ajusto e aumento a pressão junto à roda. Esse rolo, como eu disse, ele é de elastômetro, você consegue regular a tensão ou diminuir a tensão. Isso vai gerar o quê? Mais resistência ou menos resistência. Dentro disso, a gente tem o Garmin, onde tem o sensor deles ligado, tem o sensor de cadência aqui. Não vai dar para ver muito que está meio escuro aqui, mas ele está aqui junto ao pé de vela. Tem o sensor de velocidade aqui na roda. O Rodolfo disse que tem um rolo desse. Eu tenho um sensor de velocidade aqui na roda. E em si, não tenho mais nenhum outro sensor. É isso que eu tenho. Porém, com esses, cadência, velocidade e a cinta cardíaca, é o essencial que a gente usa para treinar. Deixa eu voltar aqui. Estamos aqui. Deixa eu pegar uma coisa muito importante que está por aqui, por aqui. Aqui, achou! E temos o suporte da roda dianteira. Se você verificar, a posição do selim, ela começa a estar angulada devido à roda traseira estar suspensa e eu preciso levantar a roda dianteira para fazer a correção. Deixa eu tirar a bochecha daqui, cadê ele que você não precisa mais estar aqui? Vem para cá. Eu moro em um cubículo, um apertódromo, e vamos fazer o equilíbrio da roda dianteira. Vamos fazer a compensação dela. Ela encaixa, gente, perfeitamente ali. Então a bicicleta se equilibra, voltando à normalidade o ângulo do selim. Caso contrário, o selim vai ficar inclinado e durante o seu treino você vai sofrer muito com o selim inclinado. Nem sei se você vai conseguir ter um bom treino com o selim em uma posição ruim. Vamos achar um ângulo bom, vai ficar assim. Vou ligar o ventilador porque já estou morrendo aqui. Liguei o ventilador. Vou deixar. Tá difícil achar um ângulo, né? Eu devia fazer isso antes e acertar antes. Vou deixar aqui. Vocês querem ver o rolo, não querem ver eu? Então, o importante é ver o rolo, não eu. Tá difícil, hein, gente? Parece que hoje não é a vez da câmera. Bom, deixa eu arrumar um cantinho para ela melhor aqui, ó. Aí ela vai pegar e vai cair. Cai não, filha. Fica quietinha aí. Qual o valor do apoio da roda dianteira? Ô Rodolfo, eu comprei isso no AliExpress, cara. Demorou um século para chegar porque aqui no Brasil
era coisa de 60, 80 reais. No AliExpress acho que eu paguei 10 reais nisso, coisa de 3 dólares. Então, mas demorou uma boa cara para chegar. Gente, feito isso, é pedalar normal. Você vai estar clipado mesmo, não tem problema nenhum. E o rolo treina, que é uma maravilha. Perguntar sobre o barulho, né? Esse é o barulho, gente. Não sei se vocês conseguem ouvir alguma coisa, mas é um barulho mais da relação ainda do que do próprio rolo. O ajuste do rolo está aqui, consigo diminuir e aumentar. Ficou pesado, você consegue também variar as questões da posição de marcha e vai treinar toda a intensidade. Vai ficar com a caixinha de madeira mesmo? Cara, faz uma boa diferença ter o suporte, porque ele não vai escapar. Se colocar o suporte, ele vai ficar realmente firme e não vai escapar. Perguntaram para mim, poxa, consegue fazer treino de subida? Sim, você vai aumentar a intensidade, vai deixar ele travado, vai descer marcha e vai forçar. Só que, porém, você fazendo isso, aumentando a intensidade do elastômetro atrás, o contato com o pneu vai ser maior. Aí é a hora aonde vai começar a consumir o pneu. E se me perguntarem, dá para fazer treino de sprint? Se você não quiser destruir seu pneu, dá para fazer o treino de sprint, vai ter que dar pressão de novo no rolo. Para quê? Para você conseguir movimentar a roda e o contato não perder. Se vocês verificarem, você vai acelerar, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. Na hora que você pedalar muito, o giro da roda da Speed é maior do que o giro do rolo. Então, ou você vai ter que ter uma área de contato firme, ou você não vai ter. Caso contrário, se você aliviar a pressão do rolo e for sprintar, gente, só bateu 78 por hora. É muito louco, porque realmente a aerodinâmica das rodas, você sente o vento batendo, sente tudo. Deixa eu voltar lá fora um pouco disso e responder algumas perguntas, que agora é o que vale. Deixa eu desligar o ventilador. Bom, desculpa um pouco da confusão ainda. Eu espero que a gente vá pegando uma dinâmica melhor dos lives e acertando. Deixa eu voltar aqui no grupo. Vamos lá. O meu rolo não tem esse cabo de ajuste, tenho que fazer direto lá no pneu. Como quero deixar a regulagem de pressão do pneu? Bom, legal. Você vai fazer uma única regulagem e vai tentar regular no câmbio. O seu câmbio que vai aumentar e vai diminuir. Mas esse é um ponto importante, que se você deixar muita pressão, você não vai conseguir fazer um treino de sprint, porque o pneu vai patinar para fora, e se o pneu estiver muito grudado, o consumo do pneu vai ser imenso. Tem um rolo igual esse, é chato pedalar, mas no inverno se usa muito. É o que tem, né? Não tem o que fazer. Indica uma speed de entrada. Cara, hoje marcas de entrada, Sense, Ode, Audax, tudo tem ótimas speeds de entrada, então vai realmente do bolso do que cada um está podendo pagar. Mas bike de entrada hoje excelentes, eu acho que a maioria das bikes hoje são fenomenais de entrada, não tenho mais o que reclamar. Até porque elas melhoraram muito. Então hoje a pergunta é se você realmente quer investir numa bike de estrada e o que você quer buscar com ela. Se você quer cair na estrada, buscar rendimento e tal. Então eu realmente indico a pegar uma bike um pouco melhor
para você não precisar passar alguns meses e trocar de bike. Então você vai ficar um bom tempo com ela e vai ficar bem tranquilo. Galera, vamos responder as perguntas aqui do grupo. Eu dei uma explanada muito grande sobre rolo, porque quando a gente começa a falar de rolo, começa a falar de treino, começa a falar de zona cardíaca, potência, FTP, grupos musculares, que nem veio uma pergunta do Sólio, poxa, se eu me falar de anatomia, já não sou mais um especialista, eu apenas repliquei um pouco do conhecimento que a gente vai adquirindo e aprendendo, a gente se perde um pouco, consome o tempo, a gente já está aqui há alguns minutos, e até agradeço a todo mundo pela paciência, quem está aí acompanhando, realmente eu dou meu grande obrigado, porque é difícil. Cara, Rodolfo, eu não tenho canal de retrátil ainda, cara. Eu vou entrar num papo aqui no final, para quem estiver na live, bem interessante, do que vai acontecer comigo, do projeto que eu quero tocar e do projeto que eu quero pedir que vocês acompanhem e dê o feedback na torcida. Eu sempre tive vontade de ter um rolo de treino, mas não tenho condições de comprar um. Galera, rolo de treino, você vai encontrar rolos de 200 a 15 mil reais. Os rolos Smart Train, os Smart Roller, que eles têm as conexões NT+, tudo linkadas com o computador, tem o próprio sensor de cadência, potência, vem com o kit completo, vem com todos os paranauês para você. Então, mas se você quer treinar, começa com um rolo de 200, começa com um rolo de 250, 300, olha no LX. Então, faz o possível, se você realmente tem essa opção, mas fácil às vezes não é, porque a situação econômica de cada um varia muito. Então, mas existem opções. E se não dá para pegar o fixo, pega o livre. Então, nisso, eu acho que é uma coisa bem detalhada, mas sempre que possível, vai pesquisando e olhando que faz o possível que a gente ache alguma coisa assim. Alguém tem um link de algum modelo não muito caro para compra? Cara, esse aqui é o modelo da Betwin, que é o mesmo modelo da Transax. Em termos de rolo elastômetro, é o melhor tipo de rolo que a gente encontra aqui por esse preço. Quando eu comprei ele, acho que estava R$ 499, acho que hoje ele está R$ 699. Rodolfo, poderia divulgar as competições para a PNE? É uma pergunta se você pode divulgar ou se a gente poderia começar a divulgar também. O Daniel está com um projeto bem bacana sobre isso, procura os administradores Daniel, bate um papo com ele, cara, ele está super a fim de fazer um trabalho com o pessoal de handbiker, mas cara, o grupo é de vocês, ele está aberto para vocês, é bem-vindo qualquer sugestão e pode divulgar as competições tranquilo, cara. Mas chama ele, lá ele está afim mesmo de estar trabalhando com uma coisa legada voltada para a PNE. Vemos. Vantagens e desvantagens de se treinar em um rolo. Não, cara, pode passar, a gente divulga, fica tranquilo, passa mesmo, a gente me adiciona lá, chama eu, a gente bate um papo, a gente alinha certinho isso, vai ser bem legal. Vamos fazer um trabalho sim, de repente também eu consigo algumas parcerias com os eventos, com as provas, de quem for PNE, até tá dando uma entrada, um chego no evento, alguma outra situação. Apesar que a galera de PNE normalmente já são inscrições gratuitas, né? Mas a gente vê que a gente pode estar ajudando da melhor maneira. Gente, vantagem e desvantagem de se treinar com rolo. Ao meu ver, só tem vantagem. A desvantagem é que você vai ter que se dedicar tempo, vai ter um consumo de pneu, vai ter que se abdicar de outras coisas, mas isso é o mundo do treino. Treinar significa se privar de outras coisas. Então, se você está com foco em uma coisa, eu só vejo vantagem mesmo. Não tem como eu falar que não vejo desvantagem. A desvantagem é o custo que você pode ter de uma troca de pneu. Tem que ficar esperto com a relação também, porque a relação está trabalhando. Então tem que estar tudo bem lubrificado, porque não tem sujeira, não tem nada, mas tem um atrito normal. Então isso vai fazer como se estivesse tendo o seu consumo da sua bike normal. Então a desvantagem é essa. O resto, para mim, é só vantagem. Você vai ter condições, já vou fazer 45 minutos a 1 hora de treino no rolo, voltando a Z1. Z1 não, acho que Z2, que estava lá na planilha da Training Peaks, deixa eu abrir aqui. Aqui, onde está o meu calendário de treinamento, gente, da assessoria alto rendimento do professor Leandro do Carmo. Deixa eu tirar o comentário daqui de cima novamente, só está atrapalhando. Sai, para de rabiscar o negócio, rapaz. Nunca viu o negócio? E não vai, deixa eu tirar o whiteboard. Vamos lá agora. Veio. Está aqui alto rendimento. É uma assessoria que eu estou fazendo um trabalho de preparação para 3 ultramaratonas aí, que já eu revelo para quem estiver na live aí. Já eu revelo uma coisa bem bacana. Dentro aqui tem tudo os tipos de trabalho que a gente vai fazer no rolo. Então hoje eu tenho um trabalho aqui no rolo, 45 minutos de 1 hora de Z2 de PSE, a zona de percepção
que a gente tem. Então, depois eu falo um pouquinho também sobre isso e sobre mais coisas, para a gente ver como é que o mundo do ciclismo ele é tão grande, e tão grande, tão grande, tão grande, que a gente às vezes até se perde um pouco. Vamos voltar aqui. Rolo para mim seria uma boa, pois meus horários são difíceis, e com o rolo dá para gerar qualquer hora do dia, de casa à noite, sem imprevistos, apenas ser caro. Galera, quem está aí no grupo está ouvindo, pô, encontrou um rolo barato, chama fulano de tal aí, chama o Fernando, chama a galera, vamos tentar juntar essas pessoas e indicá-las. Eu estava quase vendendo esse rolo, trocando por um outro tipo de rolo, gente. Se for rolar alguma coisa, oportunidade, em breve talvez possa rolar um desapego. Aí eu aviso a galera. O barulho que é F, principalmente para apartamento. Se vocês viram esse barulho, só vai gerar barulho se eu fazer realmente uma intensidade muito forte. Caso contrário, o barulho não é tão grande. Barulho você vai ter se colocar um pneu de cravo, um pneu de mountain bike em cima disso. Dentro disso tem outros rolos mais silenciosos ainda e uma bike bem reguladinha, bem alinhada. O barulho do rolo fixo com a speed, com o pneu slick, é bem baixo mesmo. Dá para treinar no rolo. Tem um rolo de treino idêntico ao da foto, indispensável para quem não quer perder treinos por chuva, horários ruins e tal. Se tiver um Garmin e abrir uma conta de Swift, então, haha, melhor ainda, sem contar que quebrei a clavícula e foi para recuperar. Voltamos a falar do Zwift, já aprendeu a falar. E uma semana que vem, assim que eu receber o sensor da Garmin, a gente monta uma live mostrando o jogo com tudo funcionando em tempo real. Aí eu acho que vai ser show de bola, vai dar para falar um pouco melhor do que só mostrar o virtual. Gostaria de ter um, mas tenho um receio, incomodar os vizinhos com o barulho, pois moro em apartamento e embaixo poderia dar problema. Galera, não faz barulho que todo mundo imagina com a Speed, com o pneu slick. Se for para dar barulho embaixo, é só se tem uma vibração muito excedente, então isso é alguma coisa que está desregulando. Eu tenho pedalado aqui há 2 anos aqui no apartamento, não tive nenhuma reclamação, a não ser de quando eu esqueci deixar a música no último volume e continuei pedalando que nem um louco. Já usei em 2 apartamentos, preços diferentes e os vizinhos nunca reclamaram. Usam desde janeiro. Tem um trainer de fluido. O trainer de fluido a óleo, show de bola, é muito menor o barulho. O Cyclops, no caso, o Fluid 2, eu acho que deve estar em torno de 2 para cima. É um rolo. Às vezes você fala que é caro, mas se você quer realmente focar no treino, compensa, não tem o que fazer. Então tem que ir para cima mesmo. Um dia Deus vai me abençoar, vou comprar um. Amém. Que seja breve, meu amigo. Qual a possibilidade do rolo desregular a bike, a roda, por exemplo? Galera, estou tensionando a roda. Se eu exigir uma tensão muito maior do que o peso, estou gerando uma força de ação que não é comum. Então, tudo que você regular certinho, não vai ter problema. Quer gerar uma intensidade maior, quer simular uma sprintada, você não vai balançar o guidão. Se balançar o guidão, você sabe que está travado atrás, você está gerando uma força de apoio que não existe. Não foi projetado para isso. Então, não tem problema nenhum desregular a bike. O problema que talvez tenha é se fazer alguma montagem errada. Com o rolo você consegue treinar como se fosse uma subida? Eu falei aquela hora, você vai entender que a subida é você ter uma resistência, aumentar a cadência e tentar subir, ou você ir fazendo força, escalando. Mas a ideia mesmo da subida, gente, é a gente subir marcha e aumentar a cadência, aumentar o giro e criar uma resistência aeróbica para subir fazendo menos força. Menos força você vai tensionar menos as costas. Eu sofro com sou um ciclista pesado. Para vocês terem ideia, quando eu me machuquei eu estava com 97 quilos, graças a Deus já estou com 93, mas as costas em prova trava de tanta força que você faz para subir. Então, como eu faria menos forças? Treinando meu aeróbico, primeiramente emagrecendo, treinando meu aeróbico e pedalar e subir mais no giro. Então, vou estar fazendo menos força. Então, isso se tratando de mountain bike, mas na speed também, é que a subida da speed você vai subir mais forte, então já não é minha praia. Meu receio é que eu tenho um filho pequeno e tenho medo de, na hora que estiver treinando, ele vir pôr a mão na roda. Aí já não tenho o que fazer, Marlécio. Realmente vai ter que ficar de olho na criança. Já tive os 2 tipos de rolo, o fixo e o solto. O solto é muito melhor. Simula melhor um treino no plano. Um dos cilindros quebrou e não tinha para disposição, vou comprar no outro. Esse é o caso do rolo que a gente tem da questão de ele estar trabalhando no plano. Então, um rolo livre, você vai simular no plano, tem o seu atrito normal na base e você vai ter sem resistência nenhuma. Não tem um vento,
não tem subida, não tem nada. Mas para o treino cardio, excelente também, excelente opção. E fora o equilíbrio. O nosso amigo aqui, Claudinei, ele fez dá para construir com materiais, gente, ele está falando aqui agora, ouçam o barulho da mountain bike no rolo. É barulho, né? É muito barulho. Pra vocês terem ideia, gente, quando eu comprei esse rolo, eu só tinha 26 e eu não tinha pneu slick. Então, durante um certo período, eu desmontava a roda, colocava o pneu slick durante a semana e treinava no rolo pneu slick. Chegava no final de semana, desmontava a roda, colocava o pneu de cravo e ia para a trilha. Chama o Claudinei, ele já passou até aqui para o pessoal como faz para fazer um rolo desse. Serve para 29? Os modelos novos, sim. Os novos, os antigos, ficam meio apertados dependendo do perfil do pneu. Queria saber mais sobre o desgaste do pneu, se é verdade que desgasta muito. Gente, gasta muito ou não, vai variar do pneu, vai variar do seu ajuste de pressão, vai variar do seu tipo do treino. Então tem que tomar cuidado, isso sim. E ele deixa o pneu quadrado, então você vai ter que tomar cuidado numa curva, tudo outro, como for fazer. Mas eu tento maneirar o máximo possível da pressão e fazer um treino mais aeróbico para não ter tanto desgaste do pneu. O John Max aqui ele fala um pouco sobre o pneu que é para prova para treino no rolo, que é o pneu mais fino, o pneu mais mole. É como se fosse carro de corrida. Você tem o pneu duro e o pneu mole. Rolo fixo de equilíbrio. Qual o melhor? Relação custo-benefício. Aí está uma particularidade bem de treino. Se você tem uma questão de treino mais intensos, ou quiser fazer mais resistência mesmo, de exercer uma pressão, é o rolo fixo. Caso seja simular um plano, é o rolo livre. O que na verdade vai fazer mais essa relação é se você tem um coach, um orientador, que ele pegue e quando ele for te passar suas planilhas, você sabe que tem um rolo livre, fixo ou livre, então ele vai montar os seus estímulos daquele dia voltado àquele equipamento. Então, por exemplo, não teria como eu rodar Z4 num rolo livre, eu acho. Eu iria morrer ali de tanto pedalar que nem um louco, não iria aguentar muito tempo. Agora, eu exercendo uma pressão no parafuso e começando a fazer força e aumentando a cadência, a zona 4 ela vai aparecer. E eu vou conseguir segurar um pouco mais de tempo em cima do rolo. Dia 15 eu tinha errado na imagem, que vergonha. Agora, o que eu estou fazendo com esse capacete até agora? Morrendo de calor, gente, desculpa. Ai, já era, já tá bom demais. Já foi um bom marketing. Acompanhando o rolo fixo, haja pneu. Falei sobre os ajustes. É recomendável ter um pneu traseiro exclusivo para o rolo? Cara, é recomendável ter uma roda traseira para treinar no rolo. É diferente ainda, porque você não vai gastar sua relação, seu cassete, você não vai gastar o seu pneu e vai ter uma roda pronta, rápida, só tirou, colocou e foi. O Smart Trainer, gente, que é os rolos novos, que tem os sensores, mais o Zwift. Então, a gente falou um pouquinho, eu espero pegar os sensores lá logo com a Garmin lá, na verdade nem o sensor, é o adaptador USB para o computador receber o sinal dos sensores e jogar no programa. A gente bola um live rapidinho mostrando sobre isso. Bom, aqui era isso. Eu acho que eu mandei para o meu perfil e se tinha alguma outra coisa lá, que cara feio, nem cara bonito. Ó, a minha meia, essa fez bagunça hoje, hein? Tá aqui, vamos lá, vamos rapidinho. Eu tenho um rolo fixo desse, mas queria experimentar o rolo livre. Matheus, o rolo livre é que a gente falou, né? É uma simulada no plano mesmo. Então, você vai estar no seu equilíbrio e simular no plano, uma intensidade aeróbica, uma cadência maior. Bem bacana também. Quem sabe rola de a gente montar com alguma empresa de rolo, um dia a gente fazer realmente um teste de rolo em alguma loja, algum canto em São Paulo, mas seria bem legal. Silvana, é bom. Para quem quer treinar com focado, quer melhorar o rendimento, é ideal e essencial você ter um desse para você não perder treino. Aqui vai ser a live, qual o tempo de treino no rolo. Dá para usar a planilha do treino? Gente, dá para usar a planilha do treino, até porque o coach ele vai montar a sua planilha voltada para o rolo. Então vamos entender uma coisa, não adianta falar que hoje é treino intervalado de sprint, de zonas Z4, entre Z4 e Z5 estourando, e que ele fazer no rolo vai ter problema.
Então, se você tem um rolo, você passa para o coach vai montar a planilha e naquele dia ele vai colocar como opção um treino para rolo, caso você não consiga fazer. Então, sempre você vai ter que comunicar. Isso é o ideal de ter uma assessoria por trás, que você consegue ter esse manuseio. Poxa, cara, não consegui treinar hoje na rua. Você vai mandar uma mensagem para o seu coach, ele vai falar, cara, faz tal treino no rolo. Então, essa é a adaptação que se faz. Aqui é como eu vou te falar, o nosso corpo em um treino, ele vai ser um treino de estímulos. Então, não adianta eu colocar uma sequência de estímulos errado. Então, se você consegue ter uma assessoria por trás e te orientar em cima disso, é o ponto legal de trabalho. E eu acho que é só. É só nada, foi muita coisa, gente. Eu peço desculpa de novo. Às vezes a gente começa a falar mais do que deve, é muito tema. Às vezes eu pego, na apresentação, agora falando sobre ela toda, eu vi que eu coloquei muitas coisas. Mas eu queria agradecer a todos que estão aqui até agora. Na dúvida final, compensa ter um rolo fixo? Compensa. Compensa ter um rolo livre? Compensa. Compensa ter um speed? Compensa. Mas vai com o que cada um pode, vai devagar. Eu demorei 32 anos para comprar uma bike legal, comprei uma 26. Depois demorei mais um pouco para comprar a speed. Depois demorei mais um pouco para comprar o rolo. Então, com paciência, foco, força e fé, a gente vai chegando lá. E é isso. Eu tenho um videozinho da galera treinando aqui no rolo no Z-Swift, que é a galera com vários rolos diferentes. É bem bacana o vídeo. São várias bikes diferentes, vários rolos diferentes. A galera está treinando, o game está aqui atrás. Existe todo o sincronismo junto às bikes em relação a cada um usuário do Z-Swift. E eles estão competindo. Não parece. Aqui atrás você vê a posição de cada ciclista e eles estão no desafio. Então vai chegar uma hora que eles vão escalar. Os Smart Roller, no caso que são os Smart Trainer, eles geram as intensidades no eixo da roda conforme se aparece uma subida e conforme a amplitude. Então, conforme o terreno, você vai ter essa adaptação de força. É bem bacana. E esse você não precisa tirar a roda, porque ele já te dá uma nova roda. Na verdade, ele te dá um cassete de treino para rolo, te dá tudo, gente. Então, esse Smart Trainer, ele vem com um kit completo, com cassete, com tudo. Só você chegar, tirar a sua roda e encaixar ali com um cassete próprio para treinar nele. Então, isso é uma parte bem bacana mesmo. E eu acho que é isso. Primeiramente, eu agradeço novamente. Peço desculpa pelo um pouco das confusões, a gente vai tentando encaixar uma coisa ou outra. Rodolfo, obrigado, boa noite, valeu por ter compartilhado várias coisas com a gente. Pode me chamar, já eu te respondo. A gente está divulgando essas provas e está também pegando a comunidade de vocês e fazendo uma comunidade só. E o que a gente mais quer aqui no grupo é a interação de todos. A gente não quer fazer a separação, a gente quer integrar todo mundo e fazer uma comunidade bem bacana, bem feliz. E é isso por hoje. Eu falei que tinha uma coisa bem bacana para dizer quem ficasse. Galera, voltando aqui no papel de parede, em junho, maio para junho, eu vou estar disputando o Warm-Up, na sequência o Canastra Ravelli, na sequência os 100 km canaviais. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura, eu tô machucado, uma lesão na coluna, alguém está me acompanhando lá no meu Face pessoal, tá vendo que eu estou fazendo fisioterapia ou outra, e eu vou estar compartilhando dia a dia. Desde dieta, desde a planilha de treino. Hoje eu vou partir para um treinamento de 45 minutos a 1 hora no rolo, a zona 2 de percepção. Então é um giro bem tranquilo, bem leve mesmo para começar a soltar novamente, começar a recuperar da lesão e final de semana cair um pouco na estrada também só em percurso plano. Então no dia a dia vou tentar postando no grupo, falando galera, hoje o treino foi assim, tive essas dificuldades, fui trabalhar, tive todos os perrengues do mundo, mas estou com foco na missão e bora no desafio e bora sonhar. Em breve eu vou compartilhar para vocês, quando eu fiz uma pergunta aí no grupo, quanto vale um sonho, a gente vai ter a resposta de quanto vale um sonho. Valeu, boa noite a todos, tamo junto. Próxima etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike vai ter o sinal bom que nem agora. Hoje eu estou com speed de 70 megas, com sinal de internet de 70 megas. Eu vi que não teve nenhum drop de filme, não teve nada. E eu creio que a transmissão foi bem tranquila, o live foi bem tranquilo, só foi muito longo. Mas quem acompanhou aí, valeu, boa noite a todos, e tamo junto, e bora treinar agora. Ai, rolo é chato pra caramba, meu, mas vamos lá.